O mundo vive uma de suas maiores crises. O coronavírus já tirou milhares de vidas e segue contaminando outras milhares em dezenas de países. No Brasil, medidas de emergência estão sendo tomadas para conter o avanço da doença. E uma delas diz respeito a você, estudante dos 2 últimos anos de medicina e do último ano de enfermagem, fisioterapia e farmácia. Você será convocado para atender a pacientes com coronavírus em todo o país, sempre com a supervisão de um profissional da saúde. Ao atender essa força-tarefa, você receberá uma bolsa, um certificado e pontuação adicional nas provas de residência. Enquanto a população faz a sua parte para se prevenir, você tem a missão de integrar a linha de frente de combate ao vírus. Um chamado que já conta com um capítulo importante em nossa história. A história de jovens que se uniram em torno de um único e grandioso propósito: salvar milhares de vidas. Contra o coronavírus, o Brasil conta com você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde.
Antônio Almas, que vai esclarecer ao cidadão questões ligadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus na cidade. Muito boa tarde a todos, principalmente aqueles que nos acompanham através da JF TV Câmara e também aqueles que nos acompanham através da rede social. Estamos iniciando neste momento mais uma coletiva de imprensa com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, para tratar da situação do coronavírus aqui no município. Acompanham o prefeito nesta coletiva o secretário de Fazenda, Fúlvio Albertoni, e o secretário adjunto de Saúde, Rodrigo Almeida. Para suas palavras iniciais, convidamos o prefeito Antônio Almas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer mais uma vez a parceria da Câmara Municipal, da sua mesa diretora, de todos os vereadores, por estar nos proporcionando essa situação de estarmos aqui através da TV Câmara, conversando com a cidade de Juiz de Fora e trazendo informações que, no dia a dia, cada cidadão quer ver respondido. As suas perguntas, as suas ansiedades, e por conta disso aqui estamos. Gostaria de também agradecer a toda a equipe da Prefeitura que tem trabalhado incessantemente, agradecer a todos aqueles que estão se associando a nós, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, o setor empresarial da cidade, a população no seu conjunto, as diversas entidades que compõem todo o leito social de Juiz de Fora. Então, muito obrigado a todos, porque vencer essa situação, essa dificuldade, nada será possível ser vencida essa situação se nós não estivermos todos unidos. É importante isso, a união, a parceria de toda a comunidade de Juiz de Fora. Muito bem, nós vamos iniciar então agora as perguntas ao prefeito, à nossa mesa, informando que nós estamos vivendo um momento de isolamento social. Então, para evitar aglomeração aqui no plenário, a gente solicitou que os veículos de imprensa enviassem as perguntas para nós. Então, nós apenas vamos retransmitir as perguntas que a imprensa, que os veículos de comunicação enviaram para a Prefeitura. Nós dividimos as perguntas em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos falar mais sobre a questão de saúde, sobre leitos, hospital de campanha, testes, notificações. Então, vamos começar com as perguntas. E lembrando também que algumas perguntas se assemelham, então nós aglutinamos algumas perguntas que foram enviadas e que são semelhantes. Começando então com a participação do jornal Tribuna de Minas e da rádio Itatiaia. Prefeito, na semana passada o senhor disse aqui na coletiva que esperava um posicionamento do Estado sobre qual papel o governo de Minas esperava de Juiz de Fora em meio a esta crise. Disso dependeria diversas ações, até mesmo a avaliação do número de leitos disponíveis, pois são universos distintos os planejamentos nos âmbitos municipais, microrregionais e macrorregionais. O Estado já lhe deu essa resposta? Já há um planejamento da região polarizada por Juiz de Fora para o enfrentamento do coronavírus de forma regional? Quantos leitos em Juiz de Fora estão prontos para receber suspeitos da Covid-19? Houve algum avanço além dos 60 leitos já anunciados no HPS? É importante que a gente traga esse esclarecimento, porque numa reunião feita na Superintendência Regional de Saúde e também com uma videoconferência a qual eu participei junto com o secretário de Estado, Dr. Carlos Eduardo, ficou definido as posições. Juiz de Fora, como centro regional, será o Hospital João Penido e o Hospital Universitário são hospitais de referência para a macro-região. Agora, o papel será todo desempenhado pela Superintendência Regional de Saúde. Todo o processo de articulação está sobre a égide, sobre o comando da Superintendência Regional de Saúde. Então, dentro disso, nós podemos hoje trabalhar mais efetivamente pensando exatamente a micro-região de Juiz de Fora e, com isso daí, nós estamos com o olhar voltado para uma população da ordem de 1,5 milhão de pessoas.
E com isso a gente vai se programando e se organizando dentro daquilo que for da competência do município de Juiz de Fora. E para poder esclarecer bem a questão de leitos, nós podemos dizer que a situação de ontem à noite, né, porque é sempre no final da tarde que a gente, apesar da gente ter um monitoramento que se faz sempre, a qualquer momento, hoje a gente consegue ter a identificação daqueles leitos que vagaram, daqueles leitos que foram ocupados. Então, ontem, é bom que a gente coloque da seguinte forma: nós temos em Juiz de Fora hoje 210 leitos de terapia intensiva, sendo que desses 113 são públicos, 97 são privados. Nós temos hoje 14,9% dos nossos leitos, esses números são referenciados de ontem à noite, 14,5% dos nossos leitos estão vagos, o que significa mais ou menos 31 leitos de UTI disponíveis hoje para o coronavírus. Bom, do ponto de vista de enfermaria, nós temos 1.401 leitos em Juiz de Fora, com 693 livres e 708 leitos sendo ocupados hoje pelas diversas patologias na cidade. Pergunta agora encaminhada pela Rádio Itatiaia. Prefeito, como está a situação de EPIs para os profissionais de saúde e de respiradores na rede hospitalar? Com relação aos EPIs, eu posso já transmitir a todos vocês que agora, nessa semana, nós fizemos um investimento de compra da ordem de R$2.600.000 na compra de EPIs, sendo que 1.900.000 são decorrentes das emendas dos vereadores de Juiz de Fora. Então, de 2.600.000 que nós empregamos hoje para a compra de EPIs, já estão encomendados e já chegaram, 1.900.000 são decorrentes daquelas emendas parlamentares dos vereadores de Juiz de Fora. Os outros 600, mais R$800.000, praticamente, eles são do próprio Tesouro Municipal. Bom, a questão de respiradores, é bom que todos nós tenhamos isso com muita clareza. Os respiradores estão sendo uma dificuldade no mundo inteiro. Hoje, em qualquer noticiário, de qualquer veículo de comunicação hoje, nós encontramos essa informação. Os ventiladores, os respiradores artificiais, esses instrumentos tão importantes, esses aparelhos tão importantes para nós hoje, eles estão nós temos tido muita dificuldade de encontrar isso para compra. E o Ministério da Saúde hoje assumiu para ele a responsabilidade da compra. Nós não conseguimos. Alguns empresários da cidade estavam se articulando, inclusive, para a compra de vários respiradores, chegaram a fazer encomenda, tinha fornecedor, quando eles foram buscar já não puderam mais efetivar a compra. Por que isso? Porque o Ministério da Saúde avocou para ele toda a responsabilidade com relação aos respiradores. E agora nós aguardamos do Ministério também essa liberação. Nós estamos esperando ainda a liberação dos 10 leitos no Hospital João Penido por parte do Governo do Estado. E temos algumas outras possibilidades em Juiz de Fora com o setor conveniado ao SUS em Juiz de Fora e também com o próprio setor privado. Negociações que estamos desenvolvendo, inclusive podendo lançar mão de algum recurso destinado por várias entidades ou até pelo setor privado para a gente poder viabilizar a compra desses leitos para poder atender melhor a cidade de Juiz de Fora. Mas temos certeza que se não fizermos o dever de casa, que é ficar em casa, esse é o grande, nós teremos, como de resto o mundo inteiro está enfrentando, a falta de ventiladores, a falta de respiradores. Vamos seguindo com pergunta do jornal Tribuna de Minas. Prefeito, qual é a real situação dos leitos para internação de coronavírus em Juiz de Fora?
O senhor disse que a taxa de ocupação de leitos em Juiz de Fora é de 85%. Esse percentual refere-se a qual tipo de ocupação? Qual a taxa de ocupação dos leitos por pacientes com coronavírus? O senhor tem estimativa de qual será a necessidade de leitos em Juiz de Fora quando atingirmos o pico da pandemia? Os leitos atuais são satisfatórios? Se não forem, haveria tempo de construir novos leitos? Na verdade, essas perguntas são respostas que todos nós buscamos. Tudo está muito na dependência também da atuação de cada um dos cidadãos de Juiz de Fora e da região que nós atenderemos. Se não for feito o isolamento social, o distanciamento social, nós vamos ter problemas sim. Porque a única forma efetiva de buscar não colapsar o sistema ou de que o colapso seja de menor monta é ficando em casa. Não tem outra saída. Não tem outra hipótese. Então, do ponto de vista hoje, nós temos liberados hoje para coronavírus em enfermaria 693 leitos hoje. E temos 31 leitos de UTI liberados hoje. São os dados, eu vou fazer questão de repetir, que esses dados são os dados que nós temos da noite de ontem. Então, pode ter existido alguma mudança nesse momento. Mas, para esse momento atual, esses dados, esses números são bons. Mas daqui 15 dias, não sei, porque vai depender muito do comportamento da nossa população. Se a nossa população fizer como o mundo inteiro está dizendo, fique em casa, nós poderemos ter um cenário melhor. Nós trabalhamos criando cenários. Nós trabalhamos do melhor cenário e para o pior cenário. No pior cenário, nós não teremos sequer ventiladores mecânicos, respiradores artificiais, da forma como pudermos denominar. Nós não teremos nem em Juiz de Fora, nem em Minas Gerais, nem no Brasil, e muito menos, e as dificuldades nós já estamos vendo em vários países. Países que têm condições econômicas muito melhores do que o Brasil, com países europeus e o próprio Estados Unidos vivendo o seu momento de grande dificuldade. Pergunta das rádios Alô e Cidade, prefeito. Há subnotificação de casos em Juiz de Fora? Qual o motivo da morosidade na divulgação dos números de casos em Juiz de Fora feita pelo Estado? Na verdade, eu não quero trabalhar com essa hipótese de subnotificação. O que há um problema de logística e de dificuldade, inclusive, de confirmação de dados. Mas o que eu posso dizer, e aí é importante que hoje, dado agora, das 14 horas, nós temos em Juiz de Fora 789 casos suspeitos. Mantivemos os 36 casos confirmados. E temos 8 óbitos em investigação. Então, é importante que nós tenhamos sempre a consciência de que aquilo que nós falamos há uma semana atrás, nós estamos fazendo. Nós estamos publicando todo dia o boletim de Juiz de Fora que é encaminhado para o Estado. O Estado precisa de algumas ações, ele tem os seus próprios protocolos e as suas próprias necessidades, e dentro daquilo que ele consegue trabalhar, ele apresenta o seu boletim, que hoje, ou melhor, ontem, já se aproximava bastante dos casos confirmados, dos casos que nós apresentamos e que o Estado estava confirmando. Se não me falha a memória, ontem o próprio Estado já falava em 30 casos confirmados em Juiz de Fora. E aí é importante que, dentro desses casos de Juiz de Fora hoje, nós temos 3 casos que nós poderemos considerar como casos graves. A gente dá sequência com pergunta encaminhada pela rádio Itatiaia. Prefeito, nós temos hoje no município 8 mortes em investigação, de acordo com os boletins. Algum desses pacientes está fora do grupo de risco? Esses 8 óbitos em investigação, todos eles no grupo de risco.
ou por faixa etária, ou pela presença de doenças associadas, como diabetes, hipertensão, doença coronariana, pneumopatia crônica. Então, estão todos dentro do grupo de risco. Pergunta da Tribuna de Minas e também da Rádio Catedral. Ao contrário de outras cidades mineiras que estão erguendo seus hospitais de campanha, Juiz de Fora ainda não confirmou se terá, onde será ou a partir de quando irá funcionar o hospital de campanha aqui no município. O senhor afirmou que a capacidade já estaria em 85% e os casos suspeitos crescem a cada dia. A Prefeitura considera suficiente a parceria com os hospitais para atender um possível pico da doença? Vamos esperar atingir a capacidade máxima de ocupação de leitos para começarmos a pensar no hospital de campanha? É bom que a gente esclareça à sociedade que essa questão do hospital de campanha nunca foi deixada para lá. Nunca nós deixamos de conversar e já tivemos contatos, inclusive, quem está coordenando a questão de hospital de campanha em Minas Gerais é a Polícia Militar, e já fizemos contato, inclusive, com o comandante regional, Coronel Luciano, como também já fizemos contato, através do Coronel Luciano, também com Belo Horizonte, para que a gente possa estar no radar dessa discussão. Mas hoje, o que mais precisamos é entender que nós temos áreas instaladas no corpo dos hospitais que nós devemos buscar ampliar no corpo do hospital, porque aí nós estaremos dando maior segurança também para os pacientes e também para a equipe técnica, para a equipe de saúde. Então, quanto mais a gente puder ampliar no corpo dos hospitais as enfermarias e as vagas de UTI, mais segurança serão dadas. Porque nós precisamos de exames complementares, nós precisamos de tomografia para o acompanhamento desses pacientes. Então, estar no corpo dos hospitais é muito mais seguro. O hospital de campanha, nós estamos trabalhando com a perspectiva de, se necessário, ser instalado. Mas quem instalará, quem tem que buscar garantir os recursos para isso, é o governo do Estado, porque a Prefeitura não teria condições hoje de dar toda essa resposta de logística, como um grande número de leitos, quer seja de enfermaria ou de UTI, saindo do chão, como a gente diz, uma vez que a gente tem possibilidades na nossa rede instalada. E nós estamos buscando isso em conversa com os hospitais, primeiro, com o setor público, nós vendo junto aos hospitais públicos e conveniados o que nós podemos expandir. E com isso, fazendo isso, nós estaremos dando resposta da mesma forma que poderíamos dar com o hospital de campanha. Mas se o quadro epidemiológico se agravar, nós com certeza teremos que fazer parte desse grupo. E Belo Horizonte, ou melhor dizendo, o governo do Estado de Minas Gerais, coordenará através da sua superintendência regional todas as ações nesse sentido, porque o hospital de campanha será, inclusive, para atender não só Juiz de Fora, mas até mesmo além da própria micro-região de Juiz de Fora. Pergunta enviada pela RCW-TV. Juiz de Fora tem casos de pessoas que já passaram, inclusive, pelo hospital com coronavírus e conseguiram se recuperar, já estão em casa, eles afirmam. Por que, então, não dosar as notícias, ou seja, alertar, mas também acalmar a população com situações de sucesso, já que isso também acontece na cidade? Com certeza, isso é um número que nós, inclusive, podemos dizer, dos 36 pacientes que tiveram confirmação através de exames laboratoriais, 32 estão em casa. 4, um está grave na enfermaria, na unidade de terapia intensiva, e 3 estão em enfermaria. É uma boa notícia? É, mas não é uma notícia para que a gente deixe de preocupar com as ações de prevenção. Os nossos números poderão, e esse é o dado importante para que toda a comunidade entenda, se os nossos números não chegar nos piores cenários, é sinal que aquilo que fizemos deu tudo certo. É sinal que você ficar em casa ajudou muito. Não podemos arriscar. Precisamos estar efetivamente fazendo a nossa parte, para que esses números sejam com esse resultado, aonde dos 36 confirmados,
nós tenhamos 32 já em casa e 4 só hospitalizados. Mas os números que mundo afora têm demonstrado que no momento em que nós não chegamos nisso, no momento do pico, nós poderemos ter grandes dificuldades, inclusive com um aumento em escala muito grande do número de óbitos. É isso que nós queremos evitar. Nós não queremos chorar os nossos entes queridos e por isso precisamos ficar em casa. Prefeito, próxima pergunta é do portal G1 Zona da Mata. Como o senhor analisa os números crescentes de casos confirmados em Juiz de Fora? Esse número era esperado pela Prefeitura? Na verdade, esses números são sempre esperados por toda a equipe que trabalha com saúde, o grupo da epidemiologia. Esses números são esperados, porque a gente sabia que o processo, e sabe que o processo tem uma escala. Hoje, a nossa escala de crescimento, o nosso número está dobrando a cada 3 dias e meio, mais ou menos aí. Quanto mais nós nos distanciarmos de 3 dias na dobra, então, se hoje eu tenho 10 e dobrar para 20 em 9 dias, isso é sinal da nossa eficácia nas ações de prevenção. Se eu dobrar em 3 dias, o risco do colapso é muito grande. Aí o risco do sistema de saúde não dar conta é real e objetivo. Então nós precisamos entender que esses cálculos todos estão no nosso cenário. Nós temos feito, com o apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora, com seus professores, nós temos feito, e técnicos, nós temos feito o acompanhamento desse cenário dia após dia. E estamos, a cada mudança do cenário, podendo trabalhar ou com uma piora ou com uma melhora daquilo que nós poderemos ter à frente. Então, com certeza, esse número a gente trabalha, já esperava, são números, a gente sabe desse processo de crescimento, esperamos, com a ajuda de todos, fazer com que esse processo de dobra de números de casos seja o mais lento possível, o mais que nós tenhamos, quanto mais distante os dias de dobrar o número de casos, é sinal que a gente vai conseguir fazer aquela curva que a gente fala tanto, que a curva tem que ser abrandada, aplainada, que ela vai estar acontecendo. A gente dá sequência com pergunta encaminhada pela Rádio Globo de Juiz de Fora. Prefeito, o governo federal já destinou alguma verba para Juiz de Fora para auxiliar no combate ao coronavírus? Qual o valor que já foi repassado ou se há uma expectativa do recebimento de repasses federais para esta finalidade? Por parte de destinação diretamente do governo federal, através dos seus atos, já chegou a Juiz de Fora R$1.600.000. Nós temos várias emendas dos diversos deputados da região de Juiz de Fora, ou da cidade de Juiz de Fora, o deputado Charles Evangelista, a deputada Margarida Salomão, o deputado Júlio Delgado, todos têm destinado emendas parlamentares para o combate ao Covid-19 em Juiz de Fora. Mas essas emendas ainda não se viabilizaram, porque há um processo burocrático para que elas se concretizem. Mas R$1.600.000 já foi na conta da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pelo governo federal. E R$1.100.000 também já destinado pelo governo estadual. Vamos seguindo a nossa coletiva de imprensa com o prefeito Antônio Almas, respondendo agora a pergunta enviada pela TV Alterosa. Pacientes com suspeita de Covid-19, assim que chegam ao HPS, são logo acolhidos em área isolada? Perguntam também, a falta de EPIs no HPS ou unidades de saúde? Querem saber também, prefeito, tem uma data prevista saber que existe o risco, mas números só podem, dependendo da leitura que se fizer do número,
poderemos ser alarmistas, é isso que nós não queremos. Então, a primeira questão é referente a isso. Então, há uma previsão, sim, num estudo todo de vários cenários colocados, mas eu acho que não seria justo a gente trabalhar dessa forma, respondendo esses números com cenários que podem variar. E a melhor forma de diminuir esse número, a expectativa desse número, eu volto a insistir, é que a gente faça o isolamento social. Por outro lado, eu quero deixar bem claro que há um fluxo próprio dentro do HPS com aqueles pacientes que chegam com quadro de síndrome respiratória. Eles são destinados para o atendimento, porque eles poderão estar sim com corona, mas eles podem estar com influenza, com parainfluenza, com sincicial respiratório, então outros vírus causando o mesmo quadro clínico de tosse, de febre e outros sintomas respiratórios presentes, dor de garganta e assim por diante. Então, eles são destinados, e no HPS hoje nós temos 64 leitos já disponibilizados para a Covid-19. Por outro lado, é importante dizer, como eu já reforcei aqui, que nós já compramos e tem material, EPIs, no HPS e nas diversas unidades em Juiz de Fora. Quero dizer que é muito triste quando a gente vê algumas postagens aonde as pessoas falam de reciclagem, estando trabalhando há 13 anos numa mesma função, 14, 15 anos, e se não sabem se paramentar, então fica uma pergunta, como se paramentava antes? Então fazer esse tipo de postagem, que não acrescenta, não faz bem para a cidade, não vale a pena. Nós precisamos conversar com seriedade. Nós estamos em meio a uma grande crise mundial. Volto a insistir com essa fala. Governantes europeus têm dito que essa é a pior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Não é para a gente brincar com isso, é para a gente ser sério, responsável, para poder salvarmos mais vidas. É isso que nós desejamos. Pergunta da JF TV Câmara. Desculpa, só para antes... Sim. Só dizer que o pico varia entre 15 de abril e 15 de maio. Vamos ver o resultado que nós vamos obter com o isolamento que estamos pedindo, insistindo, para que a população o faça. Nós temos visto um retorno das pessoas às ruas. Por favor, por respeito a você, por respeito a seus familiares, por respeito a nós, por respeito a cada profissional de saúde que vai se expor no tratamento de cada paciente que se contaminar com o coronavírus, fique em casa, ajuda. Não é simples ficar em casa, mas vamos fazer a nossa parte. Portanto, então, agora a pergunta da JF TV Câmara. Ontem chegou-se, a falar sobre um caso de morte por coronavírus em Juiz de Fora, depois o Estado refez o boletim tirando esse dado. Mas a partir do momento que tivermos uma morte provocada pelo novo coronavírus em Juiz de Fora, os protocolos hospitalares mudam de alguma maneira, prefeito? E também perguntam, os casos de pacientes suspeitos já estão sendo todos encaminhados para os 3 hospitais de referência? Os hospitais particulares continuarão atendendo os pacientes com suspeita de coronavírus? Isso não dificulta o controle e aumenta o risco para o atendimento de pacientes com outras morbidades? Na verdade, é bom que a gente entenda que 30% da população de Juiz de Fora hoje, ela tem saúde complementar, ela tem um plano de saúde. Então, os hospitais, com seus planos de saúde, vão estar atuando também, porque senão a gente colapsa muito mais rápido o setor público, e não é esse o objetivo. Então, nós precisamos, e eles vão continuar atendendo. Do ponto de vista público, nós temos a centralidade, como eu já disse, dos hospitais, o Hospital João Penido e o HU. Mas na medida que a necessidade e que os quadros forem aumentando, e a gente disse isso já reiteradamente aqui, que isso pode ocorrer, outros hospitais serão utilizados, outros leitos serão abertos. Então é importante que a gente tenha essa clareza, né? Mas a questão do óbito, como foi colocado, que não foi confirmado, o governo do Estado
apresentou no seu boletim a existência do óbito e depois desconfirmou a existência, não muda nada do ponto de vista das nossas ações, dos nossos protocolos. Porque o grande protocolo hoje, infelizmente, é repetitivo, é chato eu ficar falando dessa forma, mas o grande protocolo é de fazer prevenção. E a prevenção é isolamento social, etiqueta respiratória, é lavagem das mãos, é a gente fazer a nossa parte. Pergunta da TV Alterosa, também das rádios Globo, também das rádios Alô e Cidade. O governo estadual anunciou nessa semana que vai ampliar a capacidade de testagem em Minas. Isso altera os critérios de testagem na cidade? Juiz de Fora vai receber testes ou vai continuar com a testagem de apenas casos graves e mortes? Na verdade, é importante deixar isso bem claro, que alguns países, poucos países do mundo, mas alguns fizeram isso, conseguiram testar toda a sua população. Seria ótimo. Ficaria muito mais tranquilo se a gente pudesse fazer o RT-PCR para identificar e confirmar diagnóstico. Isso é impossível na realidade brasileira. Só para as pessoas terem uma ideia, seria mais ou menos da ordem de 58 milhões hoje, só para Juiz de Fora, para 600 mil habitantes, pelos valores que estão sendo praticados no mercado para cada teste. Então, isso, na verdade, não ocorrerá. Os critérios são os critérios emanados pelo próprio Ministério da Saúde. Equipe de saúde, casos graves, que serão prioritariamente testados, havendo possibilidades, os grupos de maior risco. Mas, por enquanto, é essa a realidade. Em Juiz de Fora, uma parceria entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Prefeitura. Nós estaremos nos próximos dias tendo a capacidade de realizar 500 testes por semana e dentro desses critérios que já são determinados pelo próprio Ministério da Saúde. Nós só estamos aguardando, a universidade só aguarda a chegada dos kits para que a gente possa iniciar o processo de realização desses 500 testes por semana. Pergunta da TV Alterosa. O governo do estado tem recolhido respiradores quebrados para consertar esses aparelhos e destiná-los à unidade de saúde. Juiz de Fora vai receber mais respiradores, prefeito? Olha, eu acredito e creio, porque quando a Superintendência Regional de Saúde reconhece que Juiz de Fora, por ser uma cidade polo, de macro-região, para macro-região, que Juiz de Fora tem todo um arsenal humano e de equipamentos hospitalares. Ela sabe, e o Estado sabe disso, que é importante aumentar o número de leitos de UTI em Juiz de Fora. É importante colocar cada vez um número maior de respiradores em Juiz de Fora. Então, com certeza, será isso feito, porque eu quero crer que tanto a nível nacional quanto a nível estadual, os critérios de liberação serão critérios estritamente técnicos. Então, por isso, Juiz de Fora é uma cidade que tem uma importância a quantidade de equipamentos públicos e privados que ela tem na área de saúde. Pergunta do jornal Tribuna de Minas. O teste para a detecção do coronavírus é considerado uma das medidas mais eficazes para combater a evolução da doença, ajudando no isolamento das pessoas infectadas e até encurtando o tempo de isolamento total da comunidade. No entanto, como todos sabem, há carência mundial de insumos. A Prefeitura trabalha para ampliar o número de testes no município? Busca parcerias com a iniciativa privada ou vai continuar mantendo a atual política de só realizar os testes via Estado? Em relação aos testes rápidos, há uma data prevista para que o município receba esses testes, prefeito? Na verdade, é importante dizer que nós estamos buscando todas as parcerias. O que a gente precisa é ter uma centralidade de ações. Esse é um fato importante, eu gostaria de... Inclusive, nós vamos fazer um expediente, um chamamento público, para que as pessoas todas que tenham, os empresários, todas as pessoas possam ter um local específico para destinar os seus recursos. E quero também afiançar a todos
que faremos da forma mais transparente possível, inclusive pedindo que cada cidadão exerça o seu papel, e a Câmara Municipal vai fazer esse papel, que é o seu papel primeiro, de fiscalizar todos esses recursos, para que a gente tenha transparência em tudo isso, transparência absoluta, mas que a gente tenha centralidade, para que cada um não fique dando tiro para todos os lados, e daqui a pouco nós vamos ter muita coisa de um lado faltando de outro. Então nós precisamos ter centralidade. Pergunta do jornal Tribuna de Minas e do portal G1 Zona da Mata. Quais os laboratórios de Juiz de Fora são autorizados pela Secretaria de Estado de Saúde a realizar os testes de Covid-19? Qual a média de tempo de notificação desses laboratórios à Prefeitura e quantos testes o município tem feito diariamente? Juiz de Fora já ofereceu algum laboratório local para realizar os testes na cidade? Na verdade, a gente tem que entender a questão dos testes da seguinte forma. Nós temos laboratórios locais que, conveniado com laboratórios que foram chancelados pelo Ministério da Saúde ou pelas suas secretarias estaduais, que esses laboratórios particulares encaminham para esses laboratórios, como o Hermes Pardini, como o Álvaro e outros laboratórios de outros centros. Então, na rede privada, o laboratório de Juiz de Fora faz a coleta desse exame e encaminha para esses laboratórios credenciados. No setor público, é a FUNED, é a Fundação Ezequiel Dias. Então, nós temos que encaminhar para lá. Por outro lado, é bom que a gente também reafirme o que eu já disse aqui nessa própria entrevista, é que nós estamos, junto com a Universidade Federal, desenvolvendo a possibilidade de realizarmos o PCR numa associação com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que, sendo um laboratório público, já está liberado para a realização desses exames. Então, estaremos dentro em breve realizando exames também em Juiz de Fora, também com esse reforço da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pergunta da Rádio Globo. Quais informações podem ser repassadas para a sociedade em relação a sexo, idade e histórico de comorbidades ou grupo de risco dos óbitos em investigação em Juiz de Fora? Olha, nós não estamos fugindo nesses óbitos daquilo que está sendo encontrado na literatura internacional. Nós temos uma maioria de homens, né, com idade acima de 60 anos. Mas o nosso N é muito pequenininho ainda para análise. Nós temos 8 suspeitos. Então, esse N, do ponto de vista estatístico, não tem significado maior. Então, a gente pode dizer que, inicialmente, parece que nós não teremos uma curva ou nós teremos modificação nos grupos, mas ainda é muito cedo. São 8 casos só que a gente está respondendo, que a pergunta foi feita exatamente sobre os óbitos. Mais uma pergunta enviada pela Rádio Globo. Os juiz-foranos ficam preocupados devido às informações divulgadas pelo boletim local, que não são semelhantes aos casos confirmados e suspeitos divulgados pelo Estado. Qual o motivo dessa diferença, prefeito? O que pode ser falado para a população com relação a essa questão? Olha, eu não vejo nenhum motivo maior para isso, né? É uma questão meramente de logística, de dificuldades mesmo operacionais, do ponto de vista da leitura. Isso está acontecendo, todo mundo viu isso acontecer também, através da imprensa, que o Adolfo Lutz, que é o laboratório de referência em São Paulo, está tendo essa dificuldade também. A quantidade de exames é grande e a capacidade de realização imediata dos exames não é na mesma proporção. Então, precisamos confiar nas autoridades públicas. Ninguém, pelo menos da nossa parte, nós estamos trabalhando isso com a maior transparência possível e queremos dizer que acreditamos que o problema maior é de logística. Seguindo agora com pergunta da JF TV Câmara. Ficou definido que Juiz de Fora é a referência na Zona da Mata para o tratamento dos casos de coronavírus. O que isso significa, por exemplo, para os municípios menores, como Guarani, Piraúba, Tocantins, que hoje têm o BA como referência regional. Estes pacientes vão vir automaticamente para Juiz de Fora, prefeito?
Olha, dentro do plano de contingência que foi apresentado pela Superintendência Regional de Saúde, ela criou, eu poderia chamar assim, como alguns diques, onde há uma retenção de casos nas micro-regiões, e só numa situação de maior necessidade esses casos chegariam em Juiz de Fora. Até por complexidade, alguns casos, uma boa parcela, nós sabemos disso, que daqueles casos que apresentam sintomas, muitos podem ser tratados em enfermaria só com a administração, inclusive, de oxigênio, basicamente, além de outras coisas, mas que o... Então, esses têm uma complexidade menor, ficariam retidos em hospitais menores. E aqueles de maior complexidade chegariam em Juiz de Fora. Então, dentro do plano de contingenciamento do governo do Estado, isso está previsto. Pergunta da Rádio Catedral. Algumas medidas já foram adotadas no município em favor da população em situação de rua. A Prefeitura pretende ampliar o atendimento a essa população, prefeito? É exatamente nesse sentido que nós falamos ainda há pouco, que a gente deve criar uma centralidade nas ações, porque senão começamos a tirar, e daqui a pouco nós vamos ter, às vezes, um recurso muito destinado para uma determinada área na saúde, por exemplo, não vai ser simples, mas vamos só para exemplificar. Nós poderemos ter, num determinado momento, uma quantidade grande de EPIs, porque todo mundo resolveu comprar EPI e doar à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Mas doaram o EPI, e aí a gente não tem mais como trocar. E aí nós estamos precisando de alimentar crianças que estão fora da escola, ou a população de rua. Então precisamos criar essa centralidade. Precisamos que os recursos sejam destinados para os locais, e é só através da conversa, através do entendimento de que o poder público precisa ter essa centralidade, é que nós poderemos caminhar. Bom, por outro lado, com relação à população de rua, eu posso dizer a vocês o quê? Nós ampliamos o espaço para acolher a população de rua já com dois novos equipamentos. Um no SEM, né, e o outro na Escola Municipal de Lermando Cruz, lá na Vila Ideal. Tá certo? E nós estamos oferecendo por dia 520 refeições para os moradores de rua hoje. Né? Então, são ações que, a cada momento, nós vamos ampliando, de acordo com aquilo que nós vamos tendo de possibilidades e aquilo que também da necessidade que vai se apresentando. Muito bem, a gente segue agora para o segundo bloco de perguntas, que vai falar mais sobre o decreto, sobre fiscalização e também sobre o impacto na economia de Juiz de Fora a respeito da epidemia da Covid-19. Perguntar então para o secretário de Fazenda, Fúvio Albertoni, a pergunta encaminhada pelas rádios Alô, Cidade e CBN. Com a prorrogação do decreto que suspende o funcionamento do comércio até 30 de abril, Fúvio, algum estudo está sendo feito para beneficiar os pequenos empresários? Quais as contrapartidas para amenizar as perdas no comércio e na indústria? Não dá para mexer na taxa de esgoto, por exemplo? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, tem que ter um entendimento que, nesse visão federativa, o município é o que tem o menor poder arrecadatório e de dar resposta à população na questão econômica. As principais ações têm que estar voltadas pelo governo federal. Para vocês verificarem, a arrecadação que o município tem é a menor entre os entes, entre Estado e União. Então, quando você faz essas modificações, as mexidas do governo federal são muito mais impactantes do que o município. Mas não é nem por isso nós estamos deixando de tomar os cuidados necessários para avaliar quais medidas podem ser feitas para minimizar os impactos que são gerados pela questão da necessidade da população ficar em casa. Por isso, inclusive, estamos tendo conversas contínuas agora com representantes das entidades empresariais, das atividades produtoras, para verificar quais são as demandas e o que nós podemos avançar nessa questão, mas sempre preservando a questão de, nesse momento, ficar em casa. Pergunta das rádios Alô, Cidade e CBN. Já é possível fazer um balanço do impacto financeiro no município?
Se abrir determinados serviços, como lojas de material de construção, por exemplo, afinal as construções não pararam, não seria possível neste momento? E se reduzisse a jornada de trabalho nesse período? Bom, nesse primeiro mês agora, nós fechamos aqui, ainda não houve um impacto muito grande, porque começou-se no meados de março essa modificação na Receita Municipal. Mas, principalmente, o Estado já fez uma previsão que mais de 50 milhões deixarão de ser arrecadados para o município de Juiz de Fora referente ao ICMS. Então, isso vai gerar um problema muito grave para se fazer isso. A questão do material de construção, a gente vê que a capacidade, a necessidade da construção civil pode ser atendida por outras formas. O delivery, a própria entrega. Hoje existem canais de comunicação que pode facilitar isso, não tem a necessidade física de estar lá. Então, muitas vezes, o que a gente está indicando às pessoas é isso, os empresários, é substituir a forma de atender o seu cliente. A própria prefeitura está buscando isso também. Muitas vezes nós emitimos o ITBI de forma presencial, ou nós estamos dando entrada através de informações para o Espaço Cidadão de forma digital, e a pessoa recebendo a informação através de e-mails. Então, é buscar formas alternativas no qual a tecnologia pode auxiliar para que, nesse momento de crise, de dificuldade, os empresários, o comércio local consiga se manter e atender isso. A questão de redução de cargo de horário, isso pode ser feito internamente muito pelas próprias empresas. Inclusive, o governo federal, através da medida provisória 936, possibilitou o quê? Que ocorram reduções de jornadas dos seus funcionários sem ter grandes perdas, porque o valor que seria reduzido seria, muitas vezes, arcado pelo governo federal através, por exemplo, do auxílio-desemprego. Então, essas possibilidades existem. E, como eu disse, o principal articulador da questão econômica é o governo federal e muitas medidas estão sendo tomadas. E a MP 936 é a principal, pois a principal despesa que hoje todo empresariado tem, que as pessoas têm, é a folha de pagamento, onde o município intervém em nada, mas com essas medidas do governo federal, essa maior despesa pode ser reduzida. Prefeito, vamos seguindo então com o senhor. As rádios Itatiaia, a Catedral, CBN, a Rádio Globo, também as rádios Alô e Cidade, querem saber sobre a questão da fiscalização do comércio que funciona sem autorização. Apesar do decreto, ainda se vê muitas pessoas nas ruas, locais abertos, principalmente nos bairros da cidade. Como a Prefeitura pretende coibir esse tipo de comportamento? Como está sendo feita essa fiscalização? A Prefeitura tem um levantamento sobre os bairros da cidade? Estão respeitando o decreto? Como que está essa questão da fiscalização do decreto em toda a cidade, prefeito? Na verdade, a nossa posição sempre foi uma posição de que a gente não fosse para o embate, que a gente fosse muito mais pedagógico, que a gente pudesse dizer a cada um da responsabilidade que cada empresário, cada microempresário, cada pequeno empresário tem na solução dessa grave crise que nós estamos vivendo. Mas poderemos chegar no limite de que só a conversa não estará resolvendo. E aí, ações mais graves serão tomadas. Mas nós pedimos a todo mundo que faça valer o que o decreto está em vigor, e que não faça com que a gente tenha mais problemas do que já temos, né? Nós todos, cidadãos, né? Nenhum enfrentamento nesse momento é bom, nenhum enfrentamento vai ser, de forma efetiva, vai melhorar a vida das pessoas, só vai causar dificuldades. A Prefeitura tem atuado em vários lugares, através da sua fiscalização, da Guarda Municipal. Então, mas o mais importante é o convencimento das pessoas. O mais importante é que cada um de nós se convença que o melhor é ficar em casa. Se o comércio abre nos bairros, é porque nós que estamos nos bairros também estamos permitindo que ele se abra do ponto de vista de procura. Nós vamos lá. Se eu ficar em casa, para que uma loja vai ficar aberta se durante o período todo de funcionamento dela, ela fica em 8 horas, uma pessoa entra lá e gasta R$10. O custo da energia elétrica, o custo da água, o custo do funcionário, fica muito mais caro do que isso.
Então, é importante que a gente também use o nosso poder de consumidor, não consumir aonde não está respeitando o nosso direito à vida. Pergunta para o prefeito da RCW-TV. Sabemos que o termo saúde abrange vários vieses, físico, emocional, financeiro. Ao decretar fechamento do comércio até 30 de abril, deu-se prioridade à saúde física e isso é louvável. Mas o que o senhor diria à população com relação à saúde emocional e principalmente à saúde financeira das pessoas? Eu acho que essa é a grande resposta que o mundo inteiro está buscando. A saúde financeira. A saúde financeira será garantida pelos países, pelos governos centrais. Porque, na verdade, esse é um problema do mundo. É a China que está passando está em crise, é os Estados Unidos que está em crise, é a Europa está em crise, a América está em crise. Então, esse é um problema que os economistas vão se debruçar sobre ele e vão resolver. Eu disse aqui em outra entrevista que, infelizmente, ou felizmente, não sei bem, só quem emite dinheiro é o governo central. Só quem emite dinheiro é o governo federal, através do Banco Central, que ele tem as suas políticas monetárias, ele faz dinheiro. As prefeituras não fazem. Então, essas questões todas, o governo federal tem mostrado algumas condutas, algumas orientações, já tem feito algumas modificações na própria legislação trabalhista. Nós precisamos entender que a prefeitura está preocupada também com a saúde emocional, até através de ações como da própria Funalfa, quando a Funalfa apresenta uma perspectiva de uma campanha que chama Viriliza Cultura, aonde convida artistas para que a gente, usando as redes sociais, eles possam se apresentar e, com isso, levar também um pouco de leveza para as pessoas que estão em casa. O Museu Ferroviário está permitindo um tour virtual sobre o museu. Então, as ações precisam ser feitas para dar também isso. São vários artistas pelo Brasil afora que estão dando esses exemplos de buscar dar um pouquinho de sanidade emocional para todos nós. É fácil? Não é não. Não é simples. Todos nós estamos enfrentando isso. Inclusive, nós na prefeitura, cada um de nós, eu, todo mundo, nós estamos enfrentando, é uma crise de tamanho que ninguém sabe o que vai dar depois. Então, vamos dar passo a passo. A crise econômica vai ser muito grave, já está sendo muito grave. Muitos empregos vão ser perdidos, mas perder emprego hoje e ter a vida para recuperar o emprego amanhã é uma coisa. O pior é eu perder a vida hoje e não poder ajudar a minha família a superar o problema econômico amanhã. Caminhar a próxima pergunta para o secretário de Fazenda, Fúvio Albertoni, pergunta da TV Integração e do portal G1 Zona da Mata. A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou que o comércio não vai funcionar até o dia 30 de abril. Essa decisão pode impactar na economia local. Quais medidas a Prefeitura deve tomar para minimizar os efeitos dessa crise econômica, Fúvio? Então, como eu já disse, nós estamos conversando diretamente com as entidades que representam as atividades produtivas da cidade. Estamos aguardando as propostas para a gente avaliar essas medidas. Muito se fala em questão de suspender pagamento de tributos, impostos, mas é importante ter o entendimento que o município também vive disso. Como o próprio prefeito falou, nós não temos capacidade de gerar moeda. Então, a fonte de arrecadação nossa são os tributos. Então, quando essa fonte cessa, cria-se problema para toda a população. Para vocês terem ideia, quase 50% de toda a arrecadação da receita própria do município são dos tributos municipais, né? Então, se você deixa de pagar esses tributos, você não consegue fazer frente às questões que são colocadas, e principalmente na área de saúde, assistência, nesse momento. Então, com isso, você pode criar um grande problema para aqueles que mais precisam da questão social da população.
Então, se deixar de coletar o lixo, imagina como isso pode gerar um caos na cidade. Então, as questões do imposto têm que ser avaliado com muita responsabilidade, para que também não transforme um caos a administração, o serviço público, trazendo prejuízos maiores ainda para a população. Prefeito, a próxima pergunta... Eu só quero, antes da próxima pergunta, reforçar o seguinte. A administração municipal já está fazendo e vai também dar a sua cota de sacrifício, que isso vai ser da comunidade como um todo. Todos nós teremos que fazer sacrifícios. Isso fique bem claro. A administração municipal vai ter a sua cota, porque nós não podemos pedir aos outros que façam sacrifícios e a gente não cumprir a nossa parte. Pergunta da Rádio Globo, prefeito. De acordo com representantes do setor comercial e empresarial da cidade, a vigência do decreto até o dia 30 de abril é um prazo mínimo para análise dos impactos do coronavírus no município durante este período. Quais critérios serão avaliados pela administração para uma possível flexibilização do decreto e uma reabertura gradual ou não do comércio e dos setores produtivos da cidade? Na verdade, os critérios são os critérios da evolução da pandemia. Se nós tivermos, e a gente já colocou aqui de uma forma bastante clara, que nós temos aí uma possibilidade do pico maior da incidência de casos ocorrer entre 15 de abril e 15 de maio. Vai depender muito das medidas que estamos fazendo, até onde que nós vamos. Então, esses dados serão os dados que estão não só no dia 30, a partir do dia 30. Hoje, cada dia, a equipe se reúne pelo menos 2 vezes durante o dia para analisar esses dados e trabalhar esses dados do ponto de vista de buscar, se for possível, flexibilização. Mas, olha, nós já vimos vários setores... vários estados no Brasil, municípios, que estabeleceram um prazo para voltar e retroagiram. Nós já vimos isso acontecer em países fora do Brasil. O que nós estamos querendo é tratar essa questão de forma efetiva. A hora que a gente tiver os dados que são dados epidemiológicos, os dados da evolução clínica desse quadro todo, aí nós vamos tomando as decisões da flexibilização. Inclusive, o próprio governo federal, através do ministro Mandetta, tem afirmado que é importante ficar em casa. Reafirmado, reafirmado e reafirmado. Nós estamos seguindo esta orientação do Ministério da Saúde, que nós precisamos manter o isolamento social. Prefeito, a próxima pergunta da Rádio Itatiaia trata exatamente disso. Com um decreto que estabelece restrições ao funcionamento do comércio e que, obviamente, busca isolamento social, já foi notado, com relação à curva de contaminação, algum resultado eficaz nisso? Na verdade, é aquilo que nós falamos ainda há pouco, né? O dado que a gente vai trabalhando ao longo do tempo são o dobrar do número de casos. E que a gente, com essas ações, a gente quer afastar o máximo possível que essa dobra ocorra em 3, 4 dias, se possível, 9, 10 dias. Então, é esse processo que a gente vai analisando a cada dia. Nós já tivemos momentos melhores, já nos assustamos um pouco com esse retomar das ruas por algumas pessoas e continuamos insistindo que nós precisamos ficar em casa, não tem outra saída, porque é essa uma realidade objetiva no mundo. Eu acho que as imagens têm mostrado muito o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, Nova York vivendo o seu inferno astral. Não vai ser diferente no Brasil se a gente relaxar nessas medidas. Talvez possamos, com o aprendizado que nós já estamos tendo de outros países, se a gente ampliar, se a gente assumir que nós precisamos manter o isolamento, então a gente pode ter um sucesso maior e perder menos vidas. Pergunta das rádios Alô e Cidade, prefeito. Em relação ao ano letivo municipal, já está sendo discutida a reposição das aulas?
Com certeza a gente já está trabalhando nessa discussão, a Secretaria de Educação está vendo todas as possibilidades, mas a gente precisa entender ainda como que esse processo vai se dar. Quanto tempo a gente vai precisar manter as crianças fora das salas de aula? Então, é com esse caminhar que a gente vai tratando do assunto também, da reposição de aulas, de como vai ser feito. Já existem discussões a nível do governo federal de diminuir a obrigatoriedade do número de dias letivos, da carga horária. Então, essas são ações também que a gente depende de orientações do governo federal. Fechando esse segundo bloco de perguntas, a pergunta da Rádio Catedral. A Prefeitura tomou alguma medida contra as pessoas que realizaram manifestação pela reabertura do comércio, como nós tivemos aí no último final de semana, prefeito? Na verdade, algumas ações foram tomadas, sim, do ponto de vista do descumprimento, por exemplo, do Código de Trânsito. As pessoas foram multadas nesse sentido. Agora, existe um direito de manifestação que é democrático. As pessoas observando, da mesma forma que a gente não tem tomado nenhuma atitude, né, inclusive porque nós não estamos nessa situação, nós estamos na situação de orientar o isolamento. Da mesma forma que as pessoas vão à rua a pé, caminhando, as pessoas usaram o carro, estavam distantes, é um direito democrático de se manifestar. E nós entendemos dessa forma. Agora, entendemos que nós precisamos, do ponto de vista de toda a orientação, que é, inclusive, a mesma orientação do Ministério da Saúde, que nós continuemos apostando nas ações de isolamento social. O último bloco de perguntas, então, da nossa coletiva trata de questão política e também de questões culturais. A Tribuna de Minas pergunta, prefeito, os trabalhos do Poder Legislativo estão suspensos por conta de medidas restritivas no enfrentamento ao coronavírus. Sessões em março chegarão a ser suspensas e ainda não há uma definição sobre a realização ou não das sessões no mês de abril. De alguma forma, essa suspensão pode atrapalhar o desenvolvimento de projetos relacionados ou não ao combate da pandemia, da Prefeitura, que depende do aval da Câmara? Há alguma proposição do Executivo que precisa ser analisada pelos vereadores com muita urgência? Na verdade, nós entendemos a preocupação dos vereadores, respeitamos, mas também sabemos da responsabilidade de todos eles, de que, numa necessidade de alguma matéria que precisa ser votada, porque nós ainda estamos na vigência, inclusive, da legislação de um ano eleitoral, que tem uma série de amarras, uma série de dificultadores de algumas ações. Então, que a Câmara Municipal, tenho certeza, conhecendo os 19 vereadores desta casa, que ela não vai se furtar a ter propostas, então, do ponto de vista, inclusive, de reuniões por teleconferência e de votos à distância, para responder às necessidades da cidade naquelas coisas que são emergenciais, urgentes, principalmente de combate à pandemia. Pergunta da RCW-TV. Prefeito, as medidas tomadas até então são todas inerentes ao comportamento do povo. Eles perguntam, o exemplo virá de cima, ou seja, o Executivo e o Legislativo também estão em contenção de despesas? Nós podemos dizer que nós estamos em priorização absoluta de despesas. Nós estamos nos movendo pelo combate à pandemia. Então, se falar em contenção de despesa, eu até cometeria uma leviandade falar que nós estamos contendo despesas. Nós estamos ampliando os gastos na saúde para garantir que o processo em Juiz de Fora ocorra da melhor forma possível. Então, nesse aspecto, nós poderemos, inclusive, avançar muito em recursos de outras áreas para garantir que a saúde tenha todo o recurso necessário para o enfrentamento dessa pandemia. A próxima pergunta do jornal Tribuna de Minas trata da questão cultural, prefeito. Os contemplados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei Murilo Mendes, seriam divulgados em março, o que não foi feito devido às mudanças emergenciais por conta da pandemia. Existe a possibilidade de cancelamento do edital da Lei Murilo Mendes, prefeito? Não, o edital não vai ser, muito pelo contrário. O que nós estamos fazendo hoje, nos atos
do Executivo, que serão publicados hoje, nós estaremos dando publicidade ao resultado da Lei Murilo Mendes. E, então, estaremos apresentando à sociedade o resultado do processo todo e esperamos, com certeza, que nós vamos precisar, inclusive, para a nossa sanidade mental, ao passar dessa crise, que o setor cultural da cidade se faça cada vez mais exuberante na nossa cidade. Prefeito, as pessoas que estão nos acompanhando pela rede social e pela JF TV Câmara estão questionando muito ainda a questão dos hospitais de campanha, da questão da necessidade do hospital de campanha. A gente gostaria, então, para esclarecer as pessoas, que o senhor falasse novamente dessa questão. Bom, deixa eu tentar, então, colocar essa questão do hospital de campanha, da forma. Nós tivemos conversas tanto com o secretário de Estado, quanto também com a própria Polícia Militar. A ideia do hospital de campanha é, na verdade, uma grande enfermaria, aonde nós podemos lá atender os casos de menor complexidade, ou aqueles casos que já estão em recuperação, para que a gente vague leitos nas unidades que estariam atendendo os casos mais graves. Então, essa é uma possibilidade. Agora, a outra questão que é importante, e que nós estamos muito preocupados com ela, e estamos trabalhando uma possibilidade com o setor hoteleiro de Juiz de Fora, é a questão daquelas pessoas que precisam fazer isolamento social, que estão com um quadro sugestivo de Covid-19 e que, pelas suas condições econômicas ou pessoais, não conseguem manter esse isolamento. Então, isso nós estamos buscando o que nós estamos chamando também de hospitalização sanitária. Então, estamos buscando formas de ofertar à cidade essas alternativas. Então, dependendo de como o processo for acontecendo, nós vamos ampliando espaços, buscando espaços. Mas eu quero dizer também que a gente precisa, hoje, de UTIs. Nós precisamos, hoje, de leitos com respiradores. E isso não é em qualquer ambiente que nós podemos colocar. Para isso, nós estamos priorizando encontrar na rede e converter enfermarias comuns em leitos de UTI. Estamos trabalhando nesse sentido. A equipe da saúde está buscando localizar esses espaços. Inclusive espaços que às vezes a gente nem se recorda deles mais como hospitais. E estamos buscando essas alternativas. Porque o que a gente precisa ter claro, que nós vamos estar sempre buscando ter o maior número de leitos possível para o enfrentamento. Agora, é necessário que haja disponibilização de recursos, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do Estado, porque as nossas reservas, como é sabido de toda a população de Juiz de Fora, são muito pequenas. E nós já temos, inclusive, por parte de recursos não repassados em outros anos, nós já temos uma dificuldade na área da saúde bastante significativa. Então, precisamos ter claro nisso. Nós vamos estar sempre buscando nos preparar também para a alternativa de termos que instalar um hospital de campanha. Mas hoje, o que nós estamos mais buscando é, por exemplo, só para dar um exemplo, se lá no Hospital João Penido nós tivermos espaço físico para ampliar enfermarias, vamos buscar ampliar no Hospital João Penido. Vamos buscar ampliar leitos nos hospitais conveniados, porque nós já estaremos dentro de um corpo hospitalar. E aí a gente dá mais segurança para o paciente, dá mais segurança para a equipe. Nós estaremos enfrentando de maneira bastante forte essa questão. Mas nunca estaremos descartando num cenário aonde, se hoje a população não entender e voltar às ruas e
começarmos a fazer tudo aquilo que nós pedimos para não fazer, e aí não vai adiantar o hospital de campanha, porque o número de contaminados vai ser muito grande, o pico vai ser muito elevado, e não há no mundo um país que consiga dar resposta sem colapsar o seu sistema de saúde. Então, eu acho que dessa forma fica bem clara a posição da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora com relação ao hospital de campanha. Ele poderá ser uma necessidade, sim, mas no momento certo. Prefeito, e para finalizar, pergunta do jornal Tribuna de Minas. Na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, o senhor completa 2 anos à frente da Prefeitura. O senhor sempre se disse preparado para este desafio, mas certamente vive hoje uma situação que o senhor não imaginaria passar há alguns meses atrás. Qual é o tamanho deste desafio para o senhor? Se o senhor imaginasse que o planeta viveria um momento como esse, o senhor se disponibilizaria novamente em estar à frente da Prefeitura? Bom, essa questão eu acho que nem o Trump consegue ficar tranquilo frente a esse desafio novo. O cara que comanda a maior economia do mundo. Então, para todos nós está sendo um grande desafio. Mas eu quero acreditar que se eu estou nesse lugar aqui agora, é porque alguma coisa me foi reservado para tentar ajudar a cidade de Juiz de Fora, na pequenez do meu tamanho, a fazer a transposição desse mar revolto. Espero que eu possa, como Davi, vencer o Golias. E isso, se for possível, não será por mérito pessoal, mas será pelo mérito do trabalho de toda a cidade de Juiz de Fora. Que vencer essa crise depende de cada um de nós. Vencer esse momento, esse desafio, depende de cada um de nós. Espero, efetivamente, que Deus possa me dar as ferramentas necessárias para eu ser mais um soldado nessa guerra. E aí está preparado pela bondade divina de a gente fazer as escolhas certas, apesar dessas escolhas sempre ser tão difíceis. Fazer opção por um lado ou por outro tem efeitos colaterais. E nós temos que buscar os menores efeitos colaterais. Obrigado a todos. Muito bem, nós vamos agradecendo então a presença do prefeito Antônio Almas, do secretário de Fazenda, Fulvio Bertoni, e do secretário adjunto de Saúde, Rodrigo Almeida, que estiveram conosco nessa tarde. Agradecer também àqueles que nos acompanharam pela JF TV Câmara e pelas redes sociais. Agradecer aos veículos de imprensa que enviaram as suas perguntas. Muito obrigado a todos. E agradecer, evidentemente, de forma muito especial à Câmara Municipal de Juiz de Fora pela parceria, especialmente a equipe da JF TV Câmara. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio e pela parceria. A todos, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. E lembre-se, fique em casa, JF contra o coronavírus. Boa tarde a todos.